Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso aqui é maravilhoso para nós hoje, né? Isso aqui é maravilhoso. Porque a ansiedade hoje é um problema, né? A gente é muito ansioso e a coisa vai piorar cada vez mais por conta das redes sociais. E todo mundo hoje praticamente está na rede social ou está no celular, né? O celular é uma máquina de ansiedade. O celular serve para isso, para ferrar com a sua mente. Então, essa agilidade de você ficar o tempo todo ali atualizando as coisas, isso é terrível. O cérebro humano não consegue lidar com isso. Então, a gente é uma máquina de ansiedade, a gente quer velocidade, agilidade, rapidez em tudo. Velocidade na resposta, a gente não sabe mais lidar com a vida, né? Porque a vida não é assim. A vida não é. O mundo não, o planeta não está preocupado com você, né? O planeta não está querendo atualizar-se para você o tempo todo. Muito pelo contrário. O homem, ele sempre viveu no mundo atualizando-se, vendo como que está o clima para poder se vestir, vendo quais são as frutas da estação para poder se alimentar, cuidando dos animais para que eles cresçam bem, para que ele possa abater os animais e comer. Então, o homem, ele sempre atualizou-se diante do mundo para poder viver a vida. Agora não, agora a gente está num outro momento, né? Agora o mundo tem que se atualizar para mim. E aí, o que está acontecendo? E aí, vai me responder não? E aí, cadê o... Então, assim, é o tempo todo as pessoas tendo que atualizar-me. Então, agora as informações vêm de fora para dentro. E tem que ter tudo em tempo real. Então, as pessoas estão totalmente ferradas da cabeça. Totalmente ferradas da cabeça. E nós somos seres humanos. Então, a igreja também está assim. Então, isso é ansiedade. E aí, como lidar com a ansiedade sendo cristão? O que Paulo diz sobre isso? Então, Paulo tem uma dica. Paulo fala assim: você não pode andar ansioso. O que você tem que fazer? Você tem que pegar todas as coisas pelas quais você tem ansiedade e colocar em oração diante de Deus. Você vai pegar aquilo ali e você vai entregar para Deus. Então, agora, quem vai ser atualizado é Deus. Então, você vai pegar aquilo ali que você estava querendo saber, aquilo ali que você estava doido pela resposta, pega aquilo e se livra disso. Não fica mais com isso para você. Passa isso para o seu pai. Então, passa isso, terceiriza, né? Passa isso para Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Então, peça para Deus as coisas, né? Como? Oração e súplica, com ações de graças. Então, isso aqui é muito importante, né? A gente não sabe mais. Aí tem que estudar, né? A gente tem que estudar para poder entender como que as coisas funcionam. Os cristãos do primeiro século, como é o caso de Paulo, eles eram todos, aqui no iniciozinho, né? Eles eram todos judeus, né? Porque Jesus ele só pregou para os judeus, como ele mesmo disse, né? Eu não vim senão para as ovelhas da casa de Israel. Então, Jesus só pregou para judeu. Então, a igreja começa com os judeus. E os judeus, eles haviam aprendido a servir a Deus com Moisés, que era amigo de Deus. Então, Moisés ensina para os judeus como que você vai servir a Deus. Tem todos os rituais para ser praticados, né? Que era a lei de Moisés. E nesses rituais que eram praticados, haviam pedidos, súplicas, né? Ações de graças, oblações. Então, havia diversas formas de você se comunicar com Deus. Dentre essas formas, essas três que Paulo está falando. Orações, é quando você fala algo com Deus. Súplica é quando você clama algo a Deus, você pede a Deus, você roga a Deus por aquilo, é diferente de uma oração. Ações de graças é uma ação que você faz para agradecer a Deus. Então, podem ser diferentes formas de ações de graças. Então, Paulo está falando para a gente fazer tudo isso. Hoje, a gente meio que sintetizou, principalmente os evangélicos, né? Nós evangélicos. Sintetizamos tudo assim, oração. Só tem oração na igreja evangélica, né? Então, no catolicismo é legal, esse ponto é muito bom no catolicismo, porque o catolicismo ele ainda preserva diversas formas litúrgicas. Então, você tem um calendário ao longo do ano, e nesse calendário ao longo do ano você tem diversas ações.
E nessas ações você tem ações de súplica, ações de imprecações, ações de intenções, ações de orações, ações de, né, ações de graças. Então, tem diversas ações. Então, aqui Paulo está falando o seguinte: você entrega isso para Deus por pedidos, por súplicas, com ações de graças. Então, quando você está pedindo algo para Deus, você está também, às vezes, né? Você vai montando ali uma sequência. Você vai fazendo orações, você vai fazendo súplicas, e você vai também intercalando essas coisas com ações de graças. Então, chega diante de Deus e faz um momento de ação de graças, né? Você vai fazer um ato caritativo como ação de graças. Entrega algo para Deus. Exemplo, estou ansioso. Vamos pensar aqui um motivo para ficar ansioso. Estou ansioso porque perdi meu emprego. Perdi meu emprego, preciso de um emprego novo, não sei se vou conseguir, e se não conseguir? Aí eu fico naquela ansiedade. Então, vamos aplicar aqui método Saulo de Tarso para resolução de problemas de ansiedade. Então, você vai pegar esse seu problema do desemprego e você vai levar diante de Deus. Você vai apresentar isso diante de Deus como uma oração. Você vai rogar a Deus, se é o caso. Você está muito ansioso, está muito nervoso, você, né, está ali agoniado. Então, você vai entregar isso a Deus com uma súplica. Deus, por favor, eu lhe peço, eu sou o teu filho, Senhor, tu me salvou, tu me alcançaste, tu me tiraste do pecado. E não há nada mais importante do que isso. Tu és o Deus Todo-Poderoso que mudou a minha história. E tu que mudaste a minha história. O que é um emprego diante de ti? Tu que moves o tempo, tu que faz aquilo que tu... Você vai e faz uma súplica a Deus. Então, você suplica a Deus por um emprego. Ok, supliquei a Deus por um emprego. Tá, chegou outro dia, passou um dia, passou 2 dias. Aí você faz o seguinte: poxa, agora eu vou fazer uma ação de graças a Deus por aquela minha causa que eu estou pedindo um emprego. Eu vou hoje passar amanhã trabalhando lá no Lar dos Velhinhos, né, cuidando lá dos velhinhos, lá do Lar dos Velhinhos. Ou então, não, eu tenho aqui comigo ainda uma reserva, tenho aqui R$50, eu vou pegar esses R$50 e vou distribuir para os pobres. Eu vou lá no centro da cidade, tem um monte de mendigo lá, eu vou lá abençoar lá 5 mendigos lá com R$10. Vou pegar lá o dinheiro e vou dar para os mendigos lá. E eu vou fazer isso como uma ação de graças a Deus. Né? Então, Senhor, obrigado por eu ser o teu filho, e mesmo nos maiores problemas eu posso chegar diante de ti e apresentar os teus problemas a ti. E sendo teu filho, e tu sendo o pai perfeito, pois Deus é amor, eu sei que em ti eu tenho toda a segurança. E como alegria e como prazer que há de ser o seu filho, eu agradeço a ti, abençoando aqueles que estão ao meu redor, em nome de Cristo Jesus. Aí você vai lá e faz aquela ação de graças, em nome de Cristo, agradecendo a Deus por você não precisar viver com as suas ansiedades, mas você poder chegar diante de Deus e entregar aquilo para Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Aí vem a melhor parte, né? Que é a parte final. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você vai fazer tudo isso. Você sabe o que vai acontecer? Você não vai entender. Não é compreensível. Porque o entendimento, a mente humana, não pode entender o que é a paz de Deus. A paz de Deus você não pode entender, você só pode sentir. Então, não me peça para explicar, porque não dá para explicar, é impossível. A linguagem humana não explica a paz de Deus. Mas você vai sentir no seu coração e na sua mente. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É interessante a linguagem, né? A paz de Deus, o que ela faz? Ela pega você, o seu coração que estava ali cheio de ansiedade, doído, a sua mente que estava agoniada, ansiosa. A paz de Deus pega o seu coração, pega a sua mente e guarda dentro de Jesus Cristo. Aí eu te pergunto, qual ansiedade pode alcançar o Sagrado Coração de Jesus? Qual medo pode alcançar a mente de Jesus? Então, o medo não pode alcançar Jesus. A ansiedade não pode ir até Jesus. Jesus não fica ansioso.
Então, aquela ansiedade que te afligia, agora não vai te afligir mais. Por quê? Porque o seu coração e a sua mente estão guardados dentro de Jesus Cristo. Nenhum mal pode alcançá-los mais. Então, é isso que acontece, né? Então, essas coisas são importantes a gente entender como Paulo via o evangelho, como Paulo vivia o evangelho. Porque isso aqui, para Paulo, não é assim que Paulo acredita nisso. Paulo vive isso. Ele está falando, é assim que as coisas são. Então, entregue as coisas a Deus em oração, súplica e ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Então, vamos fazer a nossa oração nesse sentido.